Olá, tudo bem? A paz seja contigo. Meu nome é Jorge, nós estamos estudando a carta de 1 João e hoje o texto escolhido vai ser 1 João, capítulo 2, versículos 27 a 29. Amém? Espero que seja bênção para a sua vida e vamos começar o nosso estudo agora. 1 João, capítulo 2, versículo 27 vai dizer o seguinte: Quanto a vós outros, a unção que dele recebestes permanece em vós, e não tendes necessidade que alguém vos ensine. Mas, como a sua unção vos ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeira e não é falsa, permanecei nele, como também ela vos ensinou. Olha só que interessante, né? Aqui, João vai começar a falar um pouquinho a respeito da unção que está sobre as nossas vidas, né? E a unção, ela é o derramar de óleo sobre a vida de uma pessoa. No contexto do Antigo Testamento, quando Deus queria consagrar alguém ou algo para o serviço da obra dele, né, para que pudesse estar exercendo o ministério, ele pedia para alguém que tivesse autoridade, no caso um profeta, né, alguém que andasse na presença dele, para que derramasse óleo sobre essa pessoa, né? No caso, Samuel derramou óleo sobre Davi, né? A gente viu Elias ungindo Eliseu, ungindo Jeú, ali reis também, né? Então, tivemos ali muitas situações onde várias pessoas foram ungidas para estarem cumprindo o propósito específico da parte do Senhor. E hoje, no contexto do Novo Testamento, embora a unção com óleo ela continue sendo muito eficaz, né? Ela tem o seu contexto bíblico para o nosso tempo, mas nesse caso específico, a unção que está falando é principalmente o simbolismo, a presença do Espírito Santo sobre a nossa vida. Então, João ele começa explicando que a unção que está sobre nós, ela permanece. Ou seja, quando nós aceitamos a Jesus Cristo como Senhor e Salvador, quando nós vivemos a experiência de novo nascimento, como temos falado em vídeos anteriores, né, a gente fala e repete o conceito para que ele possa ser solidificado na nossa mente, no nosso coração, e a gente possa ali estar vivendo baseado nesse consenso, né, baseado nesse ensinamento. Então a gente precisa solidificá-lo no coração, então por isso que eu gosto de repetir várias vezes, e principalmente os ensinamentos mais básicos, que vão ser a base para que algo seja construído na nossa vida conforme o propósito de Deus. Mas voltando ao assunto, a unção que é derramada no momento que nós aceitamos a Jesus Cristo, ela, na verdade, ela significa a presença do Espírito Santo que vem fazer morada em nós. Lembrando que Jesus Cristo, quando ele subiu aos céus, ele disse aos seus discípulos que não os deixaria sós, não os deixaria órfãos, né? Mas enviaria um outro consolador que os guiaria em todas as coisas e faria com que eles soubessem também todas as coisas. E esse outro consolador é o Espírito Santo prometido, a terceira pessoa da Trindade, aquele que está atuando na vida de todas as pessoas hoje, principalmente através da igreja, que é o corpo de Cristo. Então a gente precisa entender que essa unção ela está sobre a nossa vida, se nós verdadeiramente temos uma aliança com Jesus Cristo, não uma aliança falsa, né? Não uma simples aliança religiosa, mas uma entrega de verdade. Se nós fizermos de verdade Ele Senhor e Salvador das nossas vidas, estamos caminhando de maneira reta diante dele, essa unção está sobre a nossa vida e ela permanece. Ela não sai por qualquer motivo. O Espírito Santo é o nosso companheiro para todas as caminhadas. Ele nos direciona, ele nos guia, ele nos fortalece. E nele nós devemos também depender para que nós possamos ter uma vida bem-sucedida para a glória de Deus. Não é verdade? A gente vem estudando desde ali do livro de Atos. O livro de Atos ele deixa isso muito claro, né? O Espírito Santo guiando a igreja assim que ele desceu no dia do Pentecostes. E a partir dali, a igreja, durante a sua história, ela vem sendo guiada pelo Senhor. Algumas vezes ela está mais próxima, mais sensível espiritualmente, mas algumas vezes ela tem se afastado da presença do Senhor, se afastado ali da direção do Espírito Santo, pelo fato de buscarem outras coisas, pelo fato de às vezes serem seduzidas pelo mundo, pelo sistema corrompido aí que impera aí no mundo que nós vivemos hoje. Então isso se aumentou ou diminuiu ao longo da história. Mas nós temos essa presença sobre as nossas vidas e devemos ser guiados pelo Senhor para que o nome dele seja glorificado e exaltado. Amém? Bom, outra coisa que ele fala é que nós não temos necessidade de que alguém nos ensine, né? Isso é uma coisa que nós precisamos interpretar muito bem,
Porque às vezes a gente vê alguns desequilíbrios onde as pessoas falam: eu não preciso aprender com ninguém, é só o Espírito Santo que fala comigo, é só Deus que fala comigo, e eu não preciso aprender de homem nenhum, né? Então gera esse tipo de desequilíbrio, que não é um fato. Quando ele fala que a unção nos ensina, que o Espírito Santo ele nos ensina, significa o seguinte: que as coisas espirituais elas se discernem espiritualmente. Paulo também ensina essas coisas. Quer dizer que para que nós tenhamos um pleno entendimento do Evangelho, um pleno entendimento do propósito de Deus para as nossas vidas, do caminhar do Senhor, do funcionamento do mundo espiritual, para que nós possamos andar em obediência, exercermos autoridade espiritual sobre o poder das trevas, possamos entrar numa batalha para realmente vencer e possamos caminhar em vitória, nos relacionando com Jesus e também com seu Pai ao longo da medida que nós avançamos com a salvação. Tudo isso, ela vem mediante o discernimento espiritual que o Espírito Santo nos dá. Se nós pegarmos a Bíblia e lermos somente como um livro de história, um livro de conhecimento, ela não vai fazer diferença nas nossas vidas. Mas, porém, direcionados pelo Espírito Santo, lendo ela em oração, lendo ela meditando naquilo que ela quer dizer, buscando do Senhor entendimento, o Espírito Santo ele vai abrir o nosso entendimento para que nós possamos compreender as Escrituras e principalmente para que possamos viver as Escrituras aplicadas ao nosso dia a dia. Então essa é a grande questão, né? Nós precisamos que o Senhor, através do Espírito Santo, ele abra o nosso entendimento para que nós possamos compreender as Escrituras. Lá em Lucas capítulo 24, depois que Jesus ele ressuscitou, ele estava falando com alguns discípulos e ali fala que ele concedeu que se abrisse o entendimento deles para que eles pudessem compreender todas as Escrituras e o que elas falaram ao longo da história a respeito dele mesmo, a respeito do próprio Cristo, a respeito do próprio Jesus. Então nós necessitamos realmente que o Espírito Santo ele nos abra entendimento para que nós possamos entender a Bíblia. Quantas pessoas elas leem e falam: puxa, eu li um monte de coisa e não entendi absolutamente nada, porque ainda o entendimento dela não foi aberto para que ela possa compreender. Então essa é uma situação. Outra situação é como o Espírito Santo ele age nos ensinando. Às vezes, sim, ele pode falar diretamente, às vezes ele vai falar através da sua palavra, no momento devocional onde nós estivermos lendo, no nosso tempo de estudo da palavra, onde nós estivermos buscando informação, procurando compreender a palavra, textos dentro de seus devidos contextos. Às vezes o Senhor ele pode usar pessoas, né, para estar nos ensinando, seja um pastor que está pregando do altar, né, uma palavra, quando ela é viva e verdadeira, ela vem de encontro aos nossos corações, ela nos traz resposta, ela nos traz direção, assim como também o Espírito Santo pode usar os mestres, né, os professores, através de uma sala de aula, através de um grupo de discipulado. Tudo isso o Espírito Santo ele usa como instrumentos para fazer com que a igreja cresça espiritualmente. A gente, por exemplo, vê lá em Efésios capítulo 4, que ele mesmo, né, ou seja, o próprio Senhor Jesus, ele deu para a igreja uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Ou seja, ele deu 5 ministérios ali que as pessoas vão ocupar para que a igreja ela seja edificada, para que ela cresça espiritualmente e para que nós nos edifiquemos uns aos outros. Ninguém vai ter a verdade absoluta, né, sobre a sua vida. Ninguém vai ter o conhecimento pleno, né? Em parte conhecemos e em parte profetizamos. Isso que Paulo nos ensina. E a nossa parte que nós sabemos, nós vamos compartilhar com o corpo de Cristo de forma que traga edificação, e as outras pessoas que receberam também uma parte do Senhor vão compartilhar essa parte com o corpo de Cristo de forma que nós possamos receber a edificação e o crescimento espiritual. Então é nessa troca de experiências, nessa troca de conhecimento, nessa troca de situações aí que nós estamos vivendo, é que nós vamos nos edificar e vamos juntos crescer espiritualmente. Não existe ninguém que possa falar: eu tenho a revelação completa, eu sou o servo de Deus, o servo do Altíssimo e não preciso de ninguém. É só o Espírito Santo me ensinando, né? Isso é uma grande falácia, é até mesmo o orgulho que entrou no coração, o orgulho que não quer depender de ninguém, e não é esse o propósito de Deus. Nós dependemos uns dos outros, precisamos de outras pessoas para estar nos ensinando e também para que nós possamos trocar experiências, possamos também edificar o corpo de Cristo com aquilo que nós temos e aquilo que o Senhor tem dado para nós.
Então esse seria o ponto de equilíbrio certo, né? Saber que as coisas espirituais elas se discernem espiritualmente, precisamos do Espírito Santo para nos ensinar, mas saber que o Espírito Santo ele usa os instrumentos que ele mesmo escolhe para fazer com que haja edificação para a nossa vida e para a vida do corpo de Cristo, para a vida da igreja. Então, esse é um ponto aí importante para nós. Tudo bem? Na sequência, ainda dentro desse texto, a gente vai ver o seguinte, falando sobre o ensino do Espírito Santo, ele fala que ele nos ensina todas as coisas. Como eu estava dizendo anteriormente, o Espírito Santo é o nosso companheiro de caminhada, né? Ele está conosco todos os dias, em todos os momentos, ele nunca nos abandona. E ele nos ensina realmente todas as coisas. Ele nos ensina tanto as coisas relacionadas à Bíblia, à salvação, à nossa vida espiritual, como também ele pode nos ensinar coisas na nossa prática, né? Ele pode nos ajudar dentro da nossa prática profissional, ele pode nos ajudar dentro do nosso relacionamento familiar, ele pode nos ajudar a discernir até mesmo nas negociações, nas situações que nós vivemos no nosso dia a dia, para que nós não sejamos enganados e possamos fazer os melhores negócios, as melhores situações. Então, no nosso dia a dia, embora o nosso foco, o nosso alvo seja Cristo, nós precisamos andar e precisamos fazer as coisas que são da nossa responsabilidade. Nós vamos trabalhar, nós vamos nos relacionar com a esposa, né? As mulheres com seus maridos, quem tem filhos vai se relacionar com seus filhos, temos ministérios às vezes para planejar e também para orar, para buscar juntos, temos situações onde nós estamos ali numa roda de amigos, recebendo pessoas em casa ou fazendo visitas. Então, tudo isso o Espírito Santo pode nos direcionar para que esse tempo seja um tempo proveitoso, para que nós possamos fazer o nosso melhor trabalho, fazer com que as obras das nossas mãos sejam frutíferas, fazer com que os nossos caminhos sejam retos. E para que isso aconteça, eu preciso consagrar meus dias ao Senhor. Assim que eu acordo, é consagrar, né, o meu dia, consagrar os meus afazeres, consagrar, né, as situações difíceis que eu vou ter que enfrentar, para que Ele me dê sabedoria, me dê paz, me dê tranquilidade, para resolver as coisas da melhor maneira possível e, principalmente, testemunhando a respeito de quem nós somos e de quem nós representamos aqui na Terra, né? Somos embaixadores de Cristo, temos um nome a zelar, que é o nome de Jesus Cristo, não o nosso próprio nome, né? Embora seja muito importante a gente zelar pelo nosso nome, mas o nome de Jesus é mais importante, né? Devemos evitar o mal, devemos evitar o escândalo, porque estamos ali, carregamos o nome de Jesus sobre a nossa vida, então para não escandalizar o nome dele, nós procuramos viver ali uma vida reta em santidade. Então é importante saber que o Espírito Santo ele está conosco em todos os momentos e que ele pode nos ajudar, nos dando sabedorias, abrindo porta, capacitando onde nós não conseguimos, para que nós possamos ser bem-sucedidos em todas as áreas da nossa vida. Amém? Outro ponto aqui que ele fala é que ele é verdadeiro e não é falso. Ou seja, né, o Espírito Santo, a voz dele, a condução dele nunca vai trazer confusão para as nossas vidas. A bênção de Deus, ela enriquece e não acrescenta dores. A voz de Deus, quando nós ouvimos, ela é perfeitamente discernida, né? Então a gente tem que tomar cuidado com isso, porque algumas vezes nós vemos algumas pessoas falando coisas absurdas, fora da palavra de Deus, baseado em revelações pessoais, que às vezes contrariam a própria palavra, mas estão dizendo que é o Espírito Santo quem está trazendo, é o Espírito Santo quem está falando, ele que está se movendo naquele momento, e não é, muitas vezes não é. É uma manifestação até mesmo da própria carne da pessoa, da própria emoção, do próprio ego, ou até mesmo uma manifestação demoníaca que está tentando trazer engano através daquela pessoa que às vezes foi tomada pelo orgulho, às vezes, né, foi enganada ali e não está sabendo discernir o que está acontecendo. Então nós devemos tomar cuidado com isso, né? Quando falamos que o Espírito Santo está fazendo alguma coisa, lembrando que ele nunca vai contrariar a sua palavra, ele nunca vai contrariar os princípios que ele já estabeleceu através da história, nunca vai trazer uma revelação nova, algo novo, algo que fale, não, essa palavra agora é antiga, agora a gente vai seguir por esse caminho. Essa revelação certamente não é do Senhor. E ele também não se contradiz, né? Ele fala, olha, você vai fazer isso e vai acontecer isso. Ah, não, mudei de ideia, não é mais isso, agora é aquilo. Ah, não, mudei de ideia de novo, né?
Isso aí é uma manifestação carnal, na verdade, né? Não tem nada a ver com o Senhor. Aquilo que ele fala simplesmente se cumpre dentro do tempo dele, né? Não tem, se ele fala que ele vai trazer uma cura, a cura vai acontecer, e ela acontece, né? Preto no branco. Se ele traz uma revelação, aquela revelação não é nebulosa, talvez seja isso, pode ser que seja aquilo, não sei, tá meio, né? Não, o Espírito Santo é muito claro, é assim, 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 e eu vou fazer isso, isso e isso. E ele vai lá, e é tudo preto no branco, não existe nada de nebuloso, né? Então, a bênção do Senhor, ela nunca vai nos confundir, né? A presença do Espírito Santo, a voz dele sempre vai ser a verdade e nunca vai ser falso. Fala, puxa, o Espírito Santo me enganou. Isso nunca vai acontecer nas nossas vidas. O que vai acontecer, e pode acontecer, né? É a questão de alguém, movido pelo seu próprio ego, falar em nome do Espírito Santo, sendo que ele não falou nada, né? A gente viu isso acontecendo no Antigo Testamento, nos relatos que a Bíblia nos deixa. A gente viu isso no Novo Testamento também, através de vários relatos também que acontecem no Novo Testamento. E a gente sabe que nos nossos dias atuais isso também acontece. Cabe a nós termos discernimento, conhecermos a palavra, aquilo que não testificar no nosso coração, a gente vai buscar ao Senhor para que Ele possa confirmar ou não aquela palavra que está sendo dita em nome dEle. E se realmente o Senhor confirmar nas nossas vidas, o negócio vai acontecer, vai fazer com que nós tenhamos uma experiência mais profunda com o Senhor e sempre vai nos apontar para Jesus Cristo, que é o mais importante, né? Nenhuma revelação, nenhum tipo de situação vai nos tirar da presença ou da dependência de Cristo, então vai nos fazer nos achegarmos mais a Ele e vai fazer com que a gente caminhe com mais firmeza na presença dEle, em nome de Jesus, tá bom? E outra coisa que ele fala, né, que eu já acabei começando a falar, é que ele nos direciona a permanecermos em Jesus. Ele fala que a unção nos fala, assim como ela nos ensina, nós devemos permanecer da maneira como ela nos ensinou, né? Ou seja, a gente deve sempre permanecer em Jesus. O Espírito Santo, ele sempre vai apontar para Jesus, ele nunca vai trazer a glória para si. O próprio Jesus fala isso lá no Evangelho de João, fala que quando o Espírito Santo viesse, o Consolador viesse, ele o glorificaria, ou seja, ele sempre vai apontar para Cristo. Então, um ponto muito importante que a gente tem que entender dentro de uma manifestação sobrenatural é que ela sempre vai trazer glória para Jesus. Ela nunca vai ser um fim em si mesmo, ela nunca vai trazer glória para o pregador, ou para a campanha, ou para a igreja, para a denominação onde a manifestação está acontecendo, mas sim sempre vai trazer glória para Cristo, glória para o Filho de Deus, porque Ele é o caminho da salvação. Então, quando acontece uma cura, a cura não vai ser um fim em si mesmo, mas sim aquela cura vai glorificar ao Senhor e vai provar que o Evangelho é verdadeiro, de forma que haja um arrependimento por parte da pessoa, por conta daquele mover sobrenatural, e assim a pessoa ela vai poder chegar a Cristo com a certeza de que está indo para o caminho certo, né? Então, as manifestações, geralmente, elas são assim. A gente vê, por exemplo, que várias vezes, quando Jesus, durante a sua caminhada na Terra, quando ele operou sobrenaturalmente, o que acontecia? As pessoas iam lá e se prostravam diante dele. As pessoas iam lá e se curvavam diante de Jesus, reconhecendo e o adorando, porque reconheciam que ele era o Filho de Deus, que aquilo que elas estavam recebendo era algo impossível, né? Então, várias vezes ele falou, vai em paz, a tua fé te salvou, ou até mesmo trouxe ali uma situação onde as pessoas elas estavam sendo comissionadas para seguir a ele. Caso de Pedro, né? Teve uma pesca maravilhosa, falamos disso em alguns vídeos atrás, e a partir do momento que ele pescou, né, ele teve aquela pesca que era impossível para ele, que ele é um profissional da área, ele simplesmente falou, Senhor, se afasta de mim porque eu sou pecador. Reconheceu o pecado e Jesus falou, não, a partir de hoje você não vai ser mais pescador de peixes, você vai ser pescador de homens. E pediu para segui-lo. E Pedro foi atrás dele, largou tudo e seguiu a Jesus. A gente vê outras situações acontecendo, por exemplo, através das curas, das manifestações sobrenaturais, os paralíticos que passavam a andar, os cegos que passavam a ver, as pessoas ali que tinham as suas vidas libertas da opressão de Satanás, e muitas vezes se prostravam diante dele e ele falava, agora a tua fé te salvou, vai em paz. Então, o principal objetivo de uma cura, de uma libertação, de uma manifestação sobrenatural é a questão de apontar para Cristo, né? Apontar para Jesus e para a sua salvação, que esse é o propósito principal da Bíblia, né? A salvação das almas, o perdão dos pecados, a reconciliação com Deus e o caminhar em vitória na presença dele, né? Propagando o seu evangelho, testemunhando através das nossas palavras e ações, e assim a gente faz diferença
e glorifica a Deus enquanto nós estivermos caminhando nessa terra. Então, permaneçam em Jesus. Tudo que o Espírito Santo se manifestar é para que nós possamos permanecer em Jesus e, ao final, alcançarmos a nossa salvação. Voltando aqui para o texto bíblico, nós vamos ler agora o verso 28. Filhinhos, agora, pois, permanecei nele, para que, quando ele se manifestar, tenhamos confiança e dele não nos afastemos envergonhados na sua vinda. Olha só que interessante aqui, né? Mais uma vez, João ele fala para nós permanecermos em Jesus. E quando nós pensamos em permanecer em Jesus, é muito interessante que ele não fala permanecer com Jesus. Existe uma diferença muito grande, é um andar com uma pessoa lado a lado, e no caso aqui, ele está falando eu andar dentro de Jesus, né? Em Jesus é andar dentro, é andar juntamente com ele. E como é que eu faço isso? Entrando dentro do corpo de Cristo. E o corpo de Cristo hoje é a igreja, né? Se a gente analisar a doutrina, Cristo é o cabeça e nós somos o corpo, somos os membros de Cristo. Então estamos dentro de Cristo, dentro da igreja, dentro do seu corpo, e estando em Cristo, nós continuamos caminhando. Então devemos permanecer nessa posição. Não podemos sair fora do corpo de Cristo, né? Devemos continuar com a nossa fé, o nosso olhar em Jesus. Não podemos nos desviar nem para a direita, nem para a esquerda, nem em questões de fé e nem em questões de ações e atitudes. A nossa vida ela tem que ser alinhada de forma que sejamos cada vez mais parecidos com Cristo. Nós devemos estar num constante crescimento espiritual. A nossa vida ela deve ser frutífera, porque ele fala lá em João 15, né, que aquele que permanece nele, esse dá muito fruto, né? Então, se nós não estivermos dando fruto, existe algo errado na nossa vida, e esse fruto ele pode ser tido de duas maneiras. Primeiramente, o fruto da justiça, né? O fruto do Espírito brotando sobre a nossa vida, transformando o nosso interior, transformando a nossa forma de pensar, nossa forma de sentir e fazendo com que nós possamos manifestar amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade e as demais áreas do fruto do Espírito que estão lá descritas lá em Gálatas, no capítulo 5, versículo 22. Então é muito importante que a gente tenha essa manifestação interior daquilo que Jesus está fazendo no nosso coração e na nossa mente, transformando a nossa vida em algo realmente bom e agradável a Ele. E depois a manifestação exterior. E essa manifestação exterior, além das nossas atitudes e ações, são as vidas que nós vamos ajudar a ganhar para Jesus através do nosso testemunho, são as almas que nós vamos restaurar, são as pessoas que nós vamos discipular. Então, a nossa vida vai ser frutífera também nesse ambiente, de fazer com que o reino cresça, fazer com que o corpo seja edificado, dar a nossa contribuição para o corpo de Cristo, para que realmente o nosso fruto seja um fruto que seja bom e que ele permaneça, porque Jesus disse que nós daremos fruto e fruto que permanece. Então esse é um ponto, né? Nós de tempos em tempos devemos sempre estar ganhando uma alma para Jesus, devemos também de tempos em tempos sempre estar discipulando uma pessoa, ajudando ela no crescimento espiritual, ajudando ela ali a conhecer os caminhos da salvação, estarmos orando, intercedendo por alguém de tempos em tempos. Então é muito importante que a gente permaneça em Jesus, agindo ativamente como parte do corpo de Cristo, né? Não é aquela questão de repente que você entra num navio transatlântico e vai num cruzeiro em viagem, né? O corpo de Cristo não é isso. A gente precisa agir ativamente, atuar ativamente para a manutenção do corpo e para o crescimento do corpo. Somos parte do corpo de Cristo e é importante que nós trabalhemos para que a vida ela passe pelas nossas vidas e passe também para o restante do corpo, para que o Espírito Santo ele gere essa vida no nosso interior e nós possamos andar em vitória. Tá bom? Na sequência, ele fala também, né? Para que quando ele se manifestar, nós não sejamos envergonhados na sua vida, mas que nós possamos estar de pé. Ou seja, a gente sabe que um dia Jesus vai voltar, né? Ele prometeu que ele iria voltar e ele vai cumprir essa promessa. Alguns a acham tardia, né?
Pedro até fala sobre isso na sua carta. Mas uma coisa que nós devemos levar em consideração, que para Deus, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia, né? Ele não está sujeito ao nosso passar do tempo. Ele simplesmente determinou um determinado tempo onde o seu filho vai voltar para a terra para cumprir as suas promessas que ainda estão faltando e para reinar, né? Ele já não volta mais para salvar, mas sim para reinar. Então é muito importante que nós tenhamos isso nas nossas vidas, que nós estejamos buscando e estejamos preparados para esse dia. E esse dia pode acontecer tanto na volta dele, pode acontecer na nossa geração, onde todo olho verá, como também, de repente, na nossa morte. Quando chega a nossa morte, se extingue a nossa vida, então a gente que vai à presença do Senhor e ali dá sequência, né, na questão da salvação e da vida eterna. Então é muito importante que nós estejamos sempre preparados, seja para Jesus se ele voltar hoje, ou seja, se o último dia da nossa vida também for hoje, né, para que nós possamos encontrar a salvação e possamos ali oferecer ali as nossas boas obras, possamos oferecer diante do Senhor as vidas que são salvas, possamos oferecer, né, algo que realmente agrade a Ele. Não para ser salvo, mas sim para glorificá-lo e para exaltá-lo, né? Cada vida que nós ganhamos para Jesus é uma vida que acaba glorificando a Deus. Cada vez que nós somos instrumentos de restauração em uma vida ou em uma família, é o nome do Senhor que está sendo glorificado. Então é muito importante que nós, em vida e depois, quando nos apresentarmos diante dele, estejamos sempre glorificando ao Senhor. Amém? E na sequência, nós vamos ver o seguinte, verso 29. Se sabeis que ele é justo, reconhecei também que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. Olha que interessante, né? Ele fala assim, se nós sabemos que Jesus é justo, ou seja, se nós confiamos que ele sempre tem o melhor para nossas vidas, que os planos dele são melhores que os nossos, que os caminhos dele são maiores que os nossos, que independente daquilo que esteja acontecendo com a gente, Deus ele está sempre no controle, ele sempre vai agir com justiça para com as nossas vidas. Se nós confiamos dessa forma, então nós caminhamos com ele em firmeza, entregamos a nossa vida a ele e sabemos que dentro do tempo correto, tudo que vai acontecer vai ser o melhor daquilo que ele tem para nós. E no final, a gente vai cumprir todos os dias da nossa vida da maneira correta e vamos nos apresentar em vitória diante dele para a glória do nome dele. Mas se nós sabemos que ele é justo, nós devemos também pensar que aqueles que praticam a justiça, que aqueles que estão na presença dele, também devem andar em boas obras para que o nome dele continue sendo glorificado. E aqui entra uma situação que a gente tem que tomar cuidado, né? Ele fala, se vocês sabem que é justo, reconheço que quem pratica a justiça também é nascido dele. E algumas pessoas interpretam da seguinte forma, né? Se eu faço boas obras, se eu sou bonzinho, se eu ajudo as pessoas, né, se eu ajudo o pobre nesse estado, então eu sou nascido de Deus e vou alcançar a vida eterna, independente de qualquer coisa. E não é isso que a palavra está dizendo, né? Lembrando que a gente deve sempre pegar a palavra como um todo, né? Não podemos pegar textos isolados para fazer doutrina. Mas sim, a gente deve verificar com o restante das escrituras para ver qual é o significado daquilo e para ver também até mesmo dentro do contexto aquilo que o apóstolo, aquilo que a pessoa que está escrevendo, ela quis realmente dizer. E João, pelo contexto que nós vemos desde o estudo do capítulo 1, versículo 1 até aqui, a gente vê que ele vem falando da dependência de Cristo para que ele possa nos dar a salvação e a vida eterna. Então, certamente aqui ele não está falando que nós vamos ser salvos por obras, pelo fato de procurarmos ser justos, procurarmos sermos bonzinhos, etc. Né? E o restante das escrituras também fala que a salvação é pela graça. Então, a nossa dependência para ser salvos, nós precisamos depender de Cristo. É olhar para a cruz, é olhar para aquilo que ele realizou na cruz, olhar para o nosso próprio estado de pecadores, reconhecer o nosso estado e a nossa condenação e pedir misericórdia a Deus para que ele, através da obra de Cristo, ele possa nos perdoar, possa nos lavar, fazer com que nós venhamos a experimentar a experiência de novo nascimento e agora andar numa nova vida, andar de uma maneira que as coisas velhas já passaram e eis que tudo se faz novo, para que o nome dele seja glorificado sempre. Então esse é um ponto importante para nós, para que nós possamos alcançar a redenção e a vida eterna. Ah tá, mas e as boas obras, onde é que elas entram? A partir do momento que eu aceito a Jesus, né, já falei isso em vídeos anteriores, mas vale a pena dar uma relembrada, a partir do momento que nós aceitamos a Jesus, a gente vai começar uma nova vida em Cristo.
E essa nova vida, a gente vai começar a fazer boas obras, não para sermos salvos, mas sim porque nós já somos salvos. Né? A partir do momento que a gente tem a nova vida, vai ser natural na nossa caminhada ajudarmos o necessitado, orarmos por aqueles que necessitam, compartilharmos o Evangelho de Cristo, nos dedicarmos à edificação do reino, né? Tudo isso vai ser uma coisa natural da nossa nova caminhada, né? A nossa nova natureza espiritual, o nosso novo nascimento vai nos levar às boas obras. E essas boas obras que são feitas em Cristo e para a glória de Cristo, essas sim vão glorificar a Deus e vão trazer benefício para nós quando nós nos apresentarmos diante dele. Agora, as obras que são feitas sem Cristo, como se a gente chegasse para Deus e falasse: olha, Senhor, eu fui bonzinho, agora eu mereço a salvação, né? Eu mereço a vida eterna porque eu ajudei o pobre, não julguei ninguém, estendi a mão, etc. Não, nada disso pode nos salvar. Até mesmo a palavra fala que as nossas boas obras são como trapos de imundícia diante de Deus, né? Então, nós devemos tomar muito cuidado com isso, né? Saber que a nossa salvação, ela não é por obras, a nossa salvação é pela fé em Jesus Cristo, e as boas obras que nós fazemos são porque nós somos salvos e não porque, né, nós queremos alcançar a salvação. Tá bom? Bom, então essa foi a nossa palavra para hoje. Que Deus abençoe grandemente a sua vida, né? Tenha um excelente dia no nome de Jesus e fique na paz, tá bom? Deus abençoe.